Fala pessoal, chegamos à nossa aula 4 do módulo 1 e o objetivo dela é tentar te fornecer um overview aí sobre o Scrum, sobre esse framework, beleza? Nós já falamos sobre a essência dele, sobre os seus pilares, um pouquinho de filosofia. Agora eu já vou te apresentar como é que funciona o esquema, né, das coisas na prática. Eu sei que aqui a gente não vai aprofundar, tá? 100%. Eu já vou te trazer informações importantes, mas a gente não vai aprofundar nos detalhes, tá? Isso acontece mais para frente dentro do curso. Aqui eu estou tentando falar para você assim, olha, funciona dessa maneira, o desenho é esse. Depois a gente coloca uma lupa sobre cada parte desse desenho para que você entenda melhor. Tranquilo? Vamos lá. Pessoal, esse é o desenho oficial aí da Scrum.org, tá? Que é uma das organizações de maior reconhecimento aí no Scrum, que é a produtora do nosso Scrum Guide, está fundamentando aqui a criação desse treinamento e que serve como base para praticamente todas as provas de certificação existentes. Tranquilo? Esse é o desenho oficial. Eu vou te apresentar cada uma dessas coisas. Vamos lá, supondo que você está num projeto, tranquilo? Você tem um problema para resolver, um objetivo para poder atingir. Bom, para que você chegue nesse objetivo, você precisa ter, antes de tudo, uma meta. Uma meta do seu produto. Entenda como produto aqui algo que tem que ser construído e entregado para o seu cliente e que vai gerar valor para ele. O produto ele pode ser um serviço, tá? Ele pode ser um serviço de consultoria. Essa é a definição que o Scrum traz para a gente. O produto não é necessariamente isso daqui, tá? Um celular, um copo, um remédio, nada disso, beleza? O produto é aquilo que serve para gerar valor para o seu cliente. Ele é um veículo de valor, beleza? Tranquilo. Ou seja, primeiro de tudo, você precisa de uma meta. Segundo, você precisa de uma lista do trabalho a ser feito. Essa lista e essa meta, elas vão compor aqui o meu Product Backlog. Tranquilo? Que ele vai ser ordenado para que aquilo que tem que ser feito logo, né, nas próximas sprints, fique mais acima. E aquilo que não é para ser feito agora, vai ficar mais abaixo nesse Product Backlog, nessa lista de trabalho que também contém a nossa meta. Beleza? A partir dessa lista, você vai selecionar o que é que você vai fazer, por exemplo, no próximo mês. Assumindo que a nossa sprint aqui ela seja de um mês, tá? Não é obrigatoriamente um mês, mas assumindo que ela seja de um mês, você vai selecionar dessa lista toda de trabalho aqui, qual é o trabalho que vai ser feito nessa semana ou naquele mês. Tranquilo? Bom, para que você faça essa seleção do que vai ser produzido aí no próximo mês, você precisa ter uma meta. Então, você precisa definir essa meta da sprint. Beleza? A partir dessa meta, você pega os itens aqui do meu Product Backlog e traz para o Sprint Backlog. Ou seja, o que vai ter no Sprint Backlog? A meta da sprint, os itens que você puxou do Product Backlog, tá? Que é a lista do seu trabalho a ser feito. E ainda vai ter que ter um plano de trabalho para que a gente consiga transformar aqueles itens do backlog em um incremento. O que é um incremento? É uma parte de um produto. Beleza? É uma parte que já tem valor daquilo que você vai entregar para o cliente no final das contas. Tranquilo? Beleza. Aqui a gente passou para a Sprint Planning, construímos o nosso Sprint Backlog. O que acontece na prática? Bom, todos os dias úteis da minha sprint, todos os dias úteis, o meu time de desenvolvimento, que na verdade, perdão, não é time de desenvolvimento não, tá? É desenvolvedores. Não é time de desenvolvimento. Na versão do Scrum Guide de 2017, ele falava sobre time de desenvolvimento, mas isso gerava um pouco de atrito, de contradição, porque você estava tendo um time de desenvolvimento dentro do time Scrum. E no Scrum não existe esse lance de hierarquia ou subtimes. É um time só, é o time Scrum, beleza? Então, perdão, não é time de desenvolvimento, é desenvolvedores. Os meus desenvolvedores, todos os dias úteis da minha semana, eles vão estar trabalhando para investigar o progresso do trabalho que foi planejado aqui na Sprint Planning. O progresso do trabalho que eles estão fazendo para atingir a meta da sprint, beleza? Bom, ao final da sprint, a gente tem aí a construção de um incremento, a entrega de um incremento e um adendo. Não precisa ser necessariamente esse incremento entregue às partes interessadas no final da minha sprint. Tá? Ele pode ser entregue no meio. Aqui, o momento que eu estou fazendo a minha review, né, não é um momento que é um marco, é uma porta para liberação de valor. Não é isso, tá? É só uma oportunidade formal da gente inspecionar o incremento. Então, com muita calma. Eu tinha um Product Backlog, eu fiz uma reunião de planejamento de sprint, construí o meu Sprint Backlog. Todos os dias, os meus desenvolvedores se reúnem para investigar o progresso do trabalho em relação à meta.
Tranquilo? Para que a gente chegue no próximo evento. Logo na beira, né, quando está quase acabando a minha sprint, a gente tem a sprint review. Ou seja, a revisão dela. Um momento em que eu vou pegar os incrementos que foram produzidos, que não necessariamente é um, o desenho aqui ele trouxe um, mas pode ser mais de um. Eu vou pegar todos esses incrementos e vou revisar eles com as partes interessadas. Tranquilo? E por que essa revisão serve? Para saber qual é o feedback dessa galera que está recebendo a minha parte do produto e saber o que eu vou fazer a seguir. Tranquilo? Essa Sprint Review ela fornece muitos insumos para alimentar lá o nosso próximo Sprint Planning, para alimentar o nosso Product Backlog. Tranquilo? Depois desse movimento aqui, dessa reunião de Sprint Review, em que eu estou revisando os meus incrementos com as partes interessadas, tá? Para saber o que eu vou fazer a seguir, eu vou para uma reunião de Sprint Retrospective, retrospectiva da Sprint. Aqui eu sento com todo o meu time Scrum e converso com eles sobre o que pode melhorar no nosso trabalho em relação à qualidade e à eficácia. E essas melhorias que vão ser levantadas aqui, elas podem ser levadas para a próxima Sprint Planning. Beleza? Essa aqui é a lógica do framework. Aqui a gente tem 3 tipos de personagem, né? Os em vermelho aqui, eles seriam os meus desenvolvedores. E em azul e em verde a gente tem o Scrum Master e o Product Owner. Tranquilo? Esse é o desenho do framework. Existem outras formas de desenhá-lo, tá bom? Eu posso, né, ter um desenho mais ou menos assim. Eu tenho uma visão de produto, tranquilo? Que é basicamente aquela minha meta, tá? Aquilo que vai nortear a construção dessa lista de trabalho aqui, que está colocada como Product Backlog. Percebe que aqui a gente tem um monte de itens menores, né? Mas mais para o fundo desse backlog, os itens estão mais grossos. O que isso significa? Que aqui o trabalho ele não está refinado, ele não foi diminuído, ele não foi tão bem especificado. Mas aqui ele foi. Tranquilo? E aí, essa parte do trabalho que está mais em cima do backlog, ela é colocada no Sprint Backlog por meio do evento chamado Sprint Planning. A gente tem aqui uma daily a cada 24 horas, né? A gente tem uma daily todos os dias, que é importante de ser sempre no mesmo local, sempre no mesmo horário para reduzir as incertezas. A partir disso, né, a gente tem no trabalho do time a produção de alguns incrementos que são revisados na minha Sprint Review. Depois eu tenho uma retrospectiva da Sprint. Tranquilo? E tudo isso, né, tudo isso daqui e tudo isso daqui é o que está dentro da Sprint. A Sprint é o nosso evento coração, beleza? Dentro dele tem tudo, nada está fora da Sprint. Tranquilo? E ela pode durar de 1 a 4 semanas. Na verdade, o Scrum Guide fala sobre ser 1 mês ou menos. Mas, pô, fazer uma sprint de 2 dias, de 5 dias, de 4 dias não me parece algo muito comum, né? Então, por obrigação, ela é de 1 mês ou menos, mas subentende-se que ela está ali entre 1 e 4 semanas, tá? De 1 semana a 1 mês. Beleza? Bom, resumindo para você então, são 3 artefatos: Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento. São 5 eventos, a própria Sprint e dentro dela, Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review e Sprint Retrospective, beleza? São 3 papéis, que na verdade o Scrum Guide ele não chama mais de papel, né? Ele chama de responsabilidade. Papel é uma maneira antiga de chamar. Na prática isso não vai fazer tanta diferença assim, mas vamos tentar deixar as coisas mais organizadas. São 3 responsabilidades: Scrum Master, Product Owner e Developers, desenvolvedores. São 3 pilares: transparência, inspeção e adaptação. E são 5 valores que eu ainda não comentei com você, mas eu vou comentar nas aulas a seguir: coragem, foco, compromisso, respeito e abertura. Ou seja, o seu time Scrum ele vai trabalhar praticando esses valores. Beleza? Pessoal, eu sei que a visão aqui ela não é detalhada, você não está ciente de todas as regras assim, mas você já sabe mais do que muita pessoa, do que muita gente. Beleza? Aqui eu te dei uma visão geral, não se preocupa em saber sobre tudo ainda, você está aprendendo, paciência, tá bom? Revisa o que eu te falei até agora, estuda, pensa um pouquinho, que depois a gente vai aprofundar em todas essas coisas. Tranquilo? Até a próxima aula, dúvidas, comentários, feedbacks, já sabe o que fazer, deixa aqui embaixo com a gente, tranquilo? Tchau, tchau.